Não ficar só na teoria, teorizando o grego, o hebraico, né? Bem-vindo ao nosso canal, meus irmãos. Eu sou Anderson Moura e você está no canal Escola Dominical Todo Dia. No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês alguns erros que você, professor de escola dominical, comete ou já cometeu ou conhece alguém que já cometeu esses erros. O propósito desse vídeo é cooperar, é ser útil aos irmãos, a crescer em graça e virtude, e o principal objetivo desse vídeo é contribuir para a escola dominical, para o seu crescimento, para a sua classe como um todo, e o objetivo final é contribuir para o reino de Deus. Amém? Pois então, antes da gente continuar com o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê o joinha, comente, compartilhe com um amigo teu, com algum professor de escola, ou até mesmo dirigente de escola, superintendente de escola. A gente está gravando e vai começar a gravar esse vídeo, o canal começou agora, porque a gente precisa, irmão, ser útil ao reino de Deus de alguma forma. Então, aquilo que eu aprendi um pouquinho, desde que eu me converti até o dia de hoje, sempre envolvido com a escola dominical, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós aqui temos 10, ou melhor, 9 erros que a maioria dos professores cometem na sua trajetória de ensino. Eu já cometi alguns deles, graças a Deus não cometo mais, porque Jesus vem dado graça e misericórdia, a gente tem atentado para essas coisas. Se você já cometeu esse erro, ou ainda cometa, conhece, por favor, comenta aqui como foi a tua experiência, até para ajudar aqui na nossa interação. Quanto maior comentário, irmãos, quanto maior o número de visualizações, eu vou entender que vocês querem mais esse tipo de conteúdo. Este vídeo, irmãos, está baseado em Romanos, capítulo 12, versículos 7 ao 15. Então, tudo que eu vou falar aqui está baseado nestes versículos, especialmente onde diz que, eu vou colocar aqui em algum lugar para você não esquecer, que diz ao que ensina que se esmere em fazer, ou seja, que se dedique em fazer, que se desgaste em fazer aquela tarefa a qual Deus nos confiou. E vamos ao nosso primeiro erro, que este erro aqui é quase, como poderia dizer, é quase engraçado, se não fosse trágico, essa que é a verdade. Tem professores, irmão, de escola dominical que cometem o gravíssimo erro de chegar em frente à sala, aí ele sauda com a paz do Senhor, conforme o costume de cada igreja, e ele começa lendo a lição. Mas, irmão Anderson, como que isso pode ser um erro, se afinal a lição tem que ser exposta em sala? Mas o problema não é a lição ser exposta, o problema é que ele fica lendo, ele lê o tópico 1, ele lê o tópico 2, se houver tempo, ele lê o tópico 3, e às vezes até o quarto, quando vem na lição, e lê. Isso é um grave erro, por quê? Se fosse, irmãos, apenas para ler lição, não haveria necessidade de todo mundo que participa da escola, tanto como os alunos como a direção e até a igreja. Todo mundo comprava a lição, todo mundo lia em casa e acabou-se. Então, se você faz isso, a partir de hoje você não vai fazer mais. Você vai estudar em casa, vai preparar sua aula, vai, de certa forma, vai entender, né, o que está sendo dito naquela aula, e você vai ler na lição apenas os pontos importantes da lição, né, isso, e assim fazendo, conforme a Bíblia ensina, a aplicação do texto sagrado na vida dos alunos e também na sua vida, ok? Então esse foi o primeiro erro. 2. Outro erro que eu já vi acontecer, já cometi também, é chegar atrasado. Imagine você, deixa eu largar a lição aqui rapidinho. Imagine você como aluno e todo domingo ou todo sábado, não sei como é aí na tua igreja, tem igreja que faz sabatina, né? Isso aí
não é tão relevante para o vídeo. Mas imagine você que todas as vezes o professor chega atrasado. As salas ao lado já está no tópico 2, indo para o 3, e o abençoado só chega atrasado, colocando até o dirigente da escola, ou a quem está na direção da escola, na minha igreja chama dirigente, não sei como é na sua, numa situação difícil, porque tem que gerenciar os professores que tem ali, para dar tempo todo mundo falar, sendo que você já chegou atrasado. O que isso vai implicar na sua sala? Vai implicar que os alunos vão enxergar você, de certa forma, como que está fazendo desleixadamente o trabalho do Senhor. Com isso, vai demonstrar que se você chegou atrasado, e só chega atrasado, não estou falando aqui, irmãos, de exceções, né? O atraso não pode ser regra para o professor da escola dominical, né? O atraso tem que ser exceção. Isso equivale para quase tudo no nosso viver, né? Ou para tudo. Então, os alunos vão olhar para você com o olhar de que, ó, o professor chega atrasado, chega atrasado. Então significa que provavelmente nem a lição ele está estudando, ou seja, vai enxergar uma certa preguiça em você em relação à escola dominical. Então, não cometam mais esse erro. Continuando ainda falando sobre esse erro de chegar atrasado, às vezes ocorre de você, e aqui a gente vai para o nosso terceiro erro, aproveitando assim, de você não priorizar a escola dominical. Ou seja, você se ocupa com tantas das coisas, que a escola dominical e a sua classe a qual você está ensinando se torna a última coisa que você vem pensar no dia e naquela semana. Ou seja, no domingo, no primeiro dia da semana. Então, você tem que priorizar a escola. Priorizando a escola, dificilmente você vai chegar atrasado. Porque quando chegar, por exemplo, a segunda-feira, você já vai estar pensando na escola. Na terça-feira, você já vai estar pensando sobre o assunto da escola. No trabalho, você já vai estar lendo alguma coisa da lição. Já estará fazendo a leitura diária, que é recomendada, os versículos diários da lição. Quando chegar a quinta, sexta e assim por diante. Quando for no sábado, aqui eu dou uma dica bônus a você. Eu particularmente eu faço assim, eu estudo a lição durante a semana e no sábado, geralmente à noite, eu faço o meu estudo, o meu esboço daquilo que eu aprendi durante a semana inteira, com a lição da Escola Bíblica Dominical, que é baseada na Bíblia. A gente sempre tem que deixar isso claro, né? A lição da Escola Bíblica Dominical ela é baseada na Bíblia e não a Bíblia baseada na lição da Escola Dominical. Isso equivale para qualquer livro, para qualquer estudo, como você bem deve saber. Então, priorizando a escola, vai acontecer de você sempre estar chegando no horário e os professores que estão ao redor, a direção, os alunos, enxergará em você uma pessoa que está dedicada, está entregue à lição, né? Outro ponto também que a gente pode dizer aqui é que tem pessoas que não se entregam para a escola dominical, não se entregam ao serviço, né? Fazem de última hora e nada que é feita por Senhor deve ser feito de última hora, deve ser feito com planejamento, com oração e com leitura, com estudo que está em voga naquela semana. Vamos para o nosso quarto erro. O quarto erro de professor de escola dominical que eu enxergo durante esses anos que eu venho trabalhando com escola dominical, e isso não é só assim também dos professores, né, mas até de uma parcela de crentes e pregadores do evangelho que comete um erro que é crucial. A escola dominical, como você deve saber, ela é feita assim, eu sempre digo isso, ela é feita de muita teologia, ela é feita de muita coisa teórica, ela é feita de muito estudo teóricos no geral, né? Na escola dominical você vai aprender, por isso é considerado, irmão, a maior faculdade teológica do mundo, né? Porque você nunca vai terminar a escola, você sempre vai ser um eterno aluno e um eterno aprendiz da escola dominical, e por isso eu amo a escola dominical, né? Não é como você entra na faculdade, terminou os 4 anos, acabou, você está, vamos dizer assim, dispensado daquele estudo, né?
você vai procurar outra coisa para estudar. Não, a escola dominical é assuntos que vai e que vem, que são pertinentes à vida da igreja no decorrer das semanas, dos meses, dos anos. Então, o que eu quero dizer com esse erro, né? O que é esse quarto erro? De não aplicar a aula. Ou seja, o que seria isso na prática? Na prática é o seguinte, a pessoa vai lá, a lição está falando, sei lá, sobre salvação. Aí a pessoa vai teorizar, vai explicar o que é salvação mediante a Bíblia, vai explicar sobre a soteriologia, vai explicar sobre, sei lá, redenção, justificação, graça. Sim, tudo bem, graças a Deus. É muito importante você explicar essas coisas, até para você ter embasamento para aplicar aquilo na vida das pessoas e na sua vida também. Então, o que é que eu vejo as maioria das pessoas fazendo? Explica, explica, mas não aplica. Não pode. Você tem que explicar e aplicar na vida da igreja, na vida da escola, na vida da sua sala e na sua vida também, né? Porque escola dominical, na minha visão, é ensinos práticos para a vida. Então, quando as pessoas chegarem em determinadas situações, elas precisam estar municiadas, desculpa aqui a expressão, mas municiadas do ensino para vencer aquela dificuldade, adversidade, ou para ensinar a outros. Então não adianta muito, né, só explicar o que seria salvação, né, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, e não fazer uma aplicação prática na vida das pessoas, né? Vou dar um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, quando eu estou ensinando, é que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar em algum exemplo. A pessoa está ensinando sobre salvação, por exemplo. Né? O que é salvação? Salvação do grego, soteriologia, né? Isso que vai explicar todo o plano da salvação, lá desde Adão e Eva, né? E até mesmo antes dele, né? Que o cordeiro foi imolado antes da fundação dos tempos. Sim, tudo bem, graças a Deus. Mas como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Né? De que forma eu posso aplicar isso no meu viver, né? No viver da classe? Então isso é muito importante, como eu disse nos tópicos anteriores, não ficar só na teoria, teorizando o grego, o hebraico, né? Porque acaba, irmãos, quem está nos ouvindo, para você pode ser algo interessantíssimo, mas para uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia agora, ou está começando a ir para a escola dominical agora, um novo corretor, por exemplo, isso pode ser para ele chatíssimo, pode ser uma coisa muito chata de ouvir, porque fica uma coisa como se fosse muito distante da realidade que ele vive, né? A realidade tal do trabalho, da escola, da família. Então, você tem que ter exemplos, né? Fazer a explicação, mas exemplos práticos para a pessoa aplicar no seu dia a dia. Então, não fiquem só na teoria. Faça a aplicação do texto na palavra. Inclusive, isso é uma regra, né, geral do Evangelho, não é isso? A gente entende, não é isso? Levanta o pilar da interpretação e também levanta o pilar da aplicação. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu? Se a gente entende errado, logo vai aplicar errado. Não é assim? Então a gente tem que fundamentar isso. Na tua escola dominical, ora a Deus, pede interpretação a Deus, pede que o Senhor abra seus corações, suas mentes, mas também para aplicar, não só na vida da classe, como também na sua vida. Eu diria até mais, primeiro na sua vida e depois fazer aquelas exemplificações, aplicações na vida da classe, ok? Pois bem, vamos para o nosso quinto erro. Esse aqui parece que até, como foi o primeiro erro, né? Parece um absurdo. Falando do primeiro erro, como é que você... Desculpa, irmão, mas achei assim engraçado. Como é que você vai ensinar uma coisa que você nem estudou antes, né? Que você nem se inteirou do assunto. Como é que você vai passar para alguém? Então fica uma coisa deficiente. E a outra coisa que causa deficiência na tua classe é justamente o outro ponto que a Bíblia nos ensina. Orai, né, sem cessar, e crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, tem pessoas que têm muito conhecimento, buscam muito conhecimento, mas tem uma dificuldade. E isso aqui não estou censurando ninguém, irmãos. Então, estou conversando com vocês para que a gente tenha um entendimento e vá crescendo em graça, em amor, e a escola cresça, a tua sala cresça, e seja uma bênção no nome de Jesus. Então, o outro fato é não orar pela classe. Como é que a gente tem um professor,
na classe que não ora pelos seus alunos. Ou seja, isso aqui é feijão com arroz. Lê, lê. Tem conhecimento? Tem. Mas conhecimento sem oração, irmão, é como diz aquele ditado que é bastante conhecido no meio da igreja, é um passarinho sem uma asa. Os passarinhos têm que ter as duas asas equilibradas para poder voar. Então, se ele já não ora pela sua classe, né, e isso aqui é uma coisa muito particular, né, poucas pessoas vão perceber se o professor ora ou não ora pela classe, não tem como você nem determinar, mas tem alguns sinais que a gente pode sim perceber. Então, se ele já não tem uma vida de oração, dificilmente ele vai orar pela sua classe. Sem oração, a nada vai bem. Essa é que é a verdade. Nada no nosso viver vai bem. A gente tem que ter uma classe, irmãos, de escola dominical, não só com conhecimento, mas também com muita graça de Deus para viver o que aprendeu. Porque só a teoria, como eu disse no ponto anterior, por teoria, sem a graça, sem a virtude, sem a oração, com isso, quando vêm as adversidades, quando vem a dificuldade, né, vai ser muito difícil esse cristão resistir, né? Principalmente quem é novo convertido, está chegando na escola dominical agora. Então, tem que ter um momento de oração, até para Deus enviar um ensino, até para Deus abrir as janelas do céu, como a gente diz, e falar ao coração do professor e da classe aquilo que ele quer naquele dias. Eu já ouvi relatos, testemunhos, irmãos, de batismo com o Espírito Santo em meio à classe, né? A gente crê da forma pentecostal, nos dons, eu faço parte de uma Assembleia de Deus, então a gente tem que ter isso em mente, de que a oração ela é fundamental para o crescimento da tua classe, né? Às vezes você se pergunta, mas Senhor, me dedico tanto, eu peço tanto, eu busco tanto conhecimento, mas às vezes esquece de orar pela classe, certo? Então vamos atentar para isso. E agora a gente vai para o nosso próximo erro, que é até complicado de falar como é que isso pode acontecer, né? Porque como é que você está ensinando e não faz, e isso é o erro que as pessoas cometem, os professores cometem, não faz verificação de aprendizagem. Você ensina o ano inteirinho, ou de 3 em 3 meses, não faz verificação de aprendizagem. Inclusive, a lição da escola dominical, que é publicada pela CPAD, que é usada na minha igreja, entre as Assembleias de Deus, obviamente, e também em outras igrejas também é utilizado. No final de cada lição tem lá verificação de aprendizagem, né, com algumas perguntas sobre aquela lição. Mas eu considero ainda mais importante você não só se basear só por aquelas perguntas que estão ali, que na sua grande maioria das vezes são muito básicas, mas você que está ali no dia a dia com os alunos, você sabe se estão aprendendo ou não estão, mas é necessário fazer essa verificação de aprendizagem. Anderson, irmão Anderson, como é que eu faço isso? Com a prova, com conversa, com diálogo. Às vezes não dá devido à logística dos cultos da igreja, você parar, fazer uma provinha, não dá. Mas hoje em dia, irmão, a tecnologia abriu possibilidades imensas. Então toda essa tecnologia, inclusive essa que eu estou usando, deve ser aplicada assim ao reino de Deus. Então como a gente faz isso? Hoje você pode, por exemplo, fazer algumas perguntas que não são as mesmas perguntas que estão lá na lição, e mandar via WhatsApp, pedir para a pessoa que é crente em Deus, né, não recorrer ao Google, mas responder daquilo mesmo que ela vem aprendendo e estudando. E se sente dificuldade, vai se comunicando e vai se inteirando com o professor, ou os professores ou professoras. Também não pode esquecer, né? Tem muitas professoras abençoadas aí no Reino de Deus, exercendo esse ministério que, para mim, irmãos, é uma coisa graciosa, é uma das coisas melhores que a gente pode alcançar da parte de Deus. Isso aqui é opinião minha. Então, você tem métodos de checar se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo, né? Se o participante, eu gosto até de dizer isso. A gente tem alunos na escola dominical, claro que tem, mas eu gosto de falar a palavra participantes da escola, né? Porque eu acho que é uma coisa mais singular, não só ser apenas um aluno, mas ser um participante da escola dominical. Então, com essas verificações, você vai saber se a pessoa está aprendendo ou não está aprendendo.
Se ela está aprendendo, ótimo, prova que você está fazendo um excelente trabalho. Se ela não aprendeu ou não vem aprendendo, significa duas coisas. Ou você não está fazendo um bom trabalho, ou a pessoa do outro lado, da outra ponta lá, aquele aluno ou aquela aluna, não está absorvendo por algum motivo. Esse motivo você vai atrás de descobrir o que é, conversando, e como eu já disse aqui, tem várias maneiras de você saber sobre o seu aluno ou aluna, porque não está absorvendo aquele ensino, aquele trimestre, né, que está sendo dada, aquela lição que foi dada em sala de aula na escola bíblica dominical. E agora nós vamos para o nosso próximo erro. Que erro é esse? É não conhecer os teus alunos. Isso é grave, irmãos. Isto é grave. Porque como é que você está diariamente com, com os alunos? Eu digo diariamente porque eu imagino que você vai para a igreja durante a semana quase toda. Então você está vendo aí pelo menos 2, 3 vezes por semana, estão vendo os irmãos que participam da escola junto com você. Aí quando chega o domingo você vai ensinar aquilo, mas você fica como se fosse sempre um estranho em sala de aula. Todas as vezes que o aluno chega lá, você é um estranho para ele. Toda vez que o aluno chega lá, você é um estranho para ele. Isso não pode acontecer. O ensino, na minha opinião, ele vem acerca também da afinidade. Se não há afinidade entre professor, e isso em escola dominical, entre professor e aluno, o ensino ele pode até ocorrer, mas vai ocorrer de uma forma menos veloz, vai ocorrer de uma forma mais lenta. Mas quando se tem aquela afinidade, e a afinidade leva a um pouco da liberdade em sala de aula, os alunos vão se sentir mais à vontade com você de compartilhar aquilo que eles estão sentindo, seja dúvida, seja medo, seja esclarecimento, seja, seja lá o que for, sempre existe alguma coisa no coração do aluno que ele às vezes tem medo de externar, por vergonha, por estar ali em público muitas vezes, né? É muito bonito, irmãos, quando um aluno vai até você em particular e externa uma dúvida que ele teve da aula ou alguma coisa que ele ouviu de alguém para você esclarecer aquilo que aquela outra pessoa falou, que para ele não pareceu tão certo. Então isso significa, se ele lhe procurou assim no particular, significa que ele tem liberdade para falar com você, ele se sente à vontade com você, isso é muito importante. Eu vejo às vezes professores de escola dominical que parece um manequim de loja, ele chega lá e fica assim, bota a mão aqui, bota a cara emburrada, e as pessoas que estão ouvindo ele, só ele fala, é outro ponto também que a gente vai chegar, e fica aquela coisa muito, muito chata, é como se estivesse ouvindo um estranho falar. Então, não comentam mais isso se estiver comentando, ok? E agora a gente vai para o nosso próximo erro. Que erro é este? Este erro é um erro clássico, né? Acontece muito, 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 muito por aí na escola dominical que eu presenciei. A dificuldade do professor em interagir com os alunos. Eu disse que uma coisa puxa a outra, né? Assim, o erro anterior também puxa esse. Além do professor ser um estranho, ele não interage, ele não busca interação com os alunos. Ele não traz os alunos à lição. Ele não insere a vida do aluno na lição que está sendo dada. Fica uma coisa muito apática, muito distante. Então você precisa atentar para essas coisas, que você precisa buscar a interação do aluno. Eu sei, irmãos, tem alunos que é tímido, não gosta de falar em público, tem medo do julgamento, mas isso aí no dia a dia, na semana, na escola, você vai quebrando esse gelo. E daqui a pouco a pessoa vai falando, vai interagir, você tem que fazê-lo entender que todos ali estão num único objetivo, né? Primeiro, que ninguém sabe mais do que ninguém, que estão todos aprendendo uns com os outros, né? Com Jesus, com a Bíblia, com o assunto. E terceiro, que você não sabe mais do que eles, né? Você só começou primeiro. Essa é a grande diferença. Tem professor que acha que sabe mais do que os seus alunos. E é outro erro que eu também considero. Você não deve se achar, né? Inclusive isso é a recomendação do Senhor Jesus, né? Que sabe mais do que os demais.
Apenas você começou estudando primeiro do que a maioria que estão a ler, né? Então a ler é uma troca de conhecimento e essa troca vai vindo com essa interação. Como é feio, na minha opinião, essa é a expressão. Uma sala de aula, já tomei conta de escolas dominicais e eu fico observando alguns professores que só ele fala, só ele vê a sala fica sempre calada. É ruim, se torna uma coisa muito chata de ouvir, né? Só um falar. Então, ali tem que haver a interação entre todos os participantes da escola dominical. E agora a nossa dica bônus. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você comenta aí. Hashtag eu amo a escola dominical. Eu vou dar um coraçãozinho para você que eu vou saber que você chegou até nesse vídeo. E aqui eu considero uma das maiores e principais dicas desse vídeo. Qual é? A sua escola dominical ou a sua classe vai crescer, sim, pelo que é ensinado, mas muito mais pelo que quem você é. Como é que funciona isso? Não adianta tanto, ou não adianta você saber tanto, ensinar tanto, ter um ensino tremendo, mas você não vive aquilo. Você não é aquilo que você está ensinando, entendeu? Então é preciso você ser para depois ensinar. Isso é muito importante, porque o aluno vai chegar em você um professor que ensina muito bem, mas que no seu dia a dia, no seu trabalho, não vive nada daquilo que ensinou. Então isso é muito triste, né? Isso é espírito de fariseu, né? O chamado farisaísmo. Então a gente não pode de maneira alguma se enquadrar nisso aqui. A gente tem que primeiro, como Deus vem falando e fala na palavra, a palavra de Deus não deve estar apenas na nossa boca, mas também no nosso coração, na nossa vida. Né? Primeiro a palavra tem que estar na nossa vida e depois na nossa boca. Então a mudança, como a gente sabe, ela começa de dentro para fora. Quando você fazer isso, os seus alunos vai fazer igual. Você será um exemplo para eles. E aqui é outra dica bônus também. Seja um exemplo para a sua classe. Se esforce para ser um exemplo. Tape todas as brechas. Não é assim que a gente aprendeu? Então, fazendo isso, quando o aluno olhar para você, ele vai ter o desejo de aprender. É muito bonito quando a gente escuta de algumas pessoas ou de outros irmãos que eu já ouvi também. Irmão, eu queria ensinar como você ensina, eu queria pregar como você prega. Tá certo, ninguém sabe da história da chamada que a gente teve, né? Toda aquela questão da bagagem, do suportar da provação para chegar até ali. Mas não é disso que eu estou falando. Mas é muito bonito quando isso acontece, porque ele está se inspirando em você. Eu sei que o nosso exemplo maior sempre vai ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é necessário a gente também ter exemplo do nosso lado para que a gente possa se inspirar neles e com eles aprender e crescer mais em graça e em virtude da parte de Deus. Ok? Bem, obrigado por ter chegado até aqui. Eu agradeço demais a tua companhia. Aqui você vai aprender na escola dominical todo dia assuntos diversos. Também vai ter ensino sobre a escola dominical, sobre as lições e semanalmente, como vem as lições sendo publicadas. E a gente vai compartilhando também aqui com vocês aqui que Jesus vai dando no nosso coração durante a semana. Mas eu peço demais a você, demais, que compartilhe esse vídeo, que curta, que envie para o professor da escola dominical, que envie lá para o superintendente da sua igreja, que envie para o dirigente da sua escola dominical, né, que a gente possa crescer em graça, em amor. Outra coisa também que é importante, o teu tempo, né? É tanta coisa que a gente vai estar esquecendo, né? O teu tempo tem que ser aplicado à escola. Né? Então isso aqui também é uma forma, né, de você usar esse tempo para enviar para alguém, tá ok? Então eu agradeço demais. É isso aí, Anderson Moura, Escola Dominical, todo dia.